Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu vou falar de um tema aqui que é complicado, que é a respeito de suicídio. Hoje em dia está uma grande onda de suicídio e isso não é só aqui no Brasil, está aparecendo no mundo inteiro. E a gente sempre quer buscar um motivo, uma causa, quer uma explicação a respeito do que leva uma pessoa ao suicídio. Então, primeiramente, eu quero dizer assim para vocês que estão me assistindo, me ouvindo, que a pessoa que busca o suicídio é para resolver um problema. E qual é o problema que essa pessoa tem? Ela não está nesse mundo. Ela não se enquadra, não se encaixa nesse mundo. Então ela acha que esse mundo aqui não é o lugar para ela. Que a vida aqui não vale a pena ser vivida. É interessante essa ideia. Então, como esse lugar que eu estou vivendo não é o meu lugar e que eu não me sinto bem aqui, eu quero ir embora. Nós sempre queremos ir embora do lugar que a gente sente que não pertence, que não é o lugar da gente. Então eu já comecei falando, esse lugar não me pertence. Então quando a gente pensa assim que esse lugar não me pertence, a gente pode observar e sentir o que está faltando para essa pessoa. Se ela diz que o lugar não lhe pertence. A própria palavra está dizendo. Pertencimento? Exatamente. Então, a pessoa que não tem o sentimento de pertencimento é uma pessoa que é sujeita devido a traumas e situações que está vivendo, ela se suicidar. E quando a gente tem esse sentimento de não pertencimento, é porque nós estamos representando um excluído do nosso sistema. Então, a pessoa, dentro desse conceito terapêutico que nós trabalhamos aqui das constelações familiares, é aquelas 3 leis que eu já estou acostumado a falar, mas sempre é bom repetir, é o pertencimento, a hierarquia e a lei do equilíbrio. Então, a pessoa que não tem esse pertencimento, ela é uma pessoa sujeita a suicídio. E daí a pergunta é, a quem você pertence? E a resposta de quem está me ouvindo agora pode ser, eu pertenço a mim. Tá, isso é lógico. Mas a quem mais você pertence? É uma pergunta. E a resposta eu digo para vocês. Eu pertenço à minha família. É a eles que eu pertenço. Porque foi a minha família que me gerou, que me deu a vida, que me trouxe para esse mundo. Então eu não estou aceitando o meu sistema, a minha família. E daí eu posso dizer que é por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa do meu irmão, mas é tudo família. Porque eu não sou compreendido, porque eu sou discriminado, e ali tem um discurso em cima. Mas a raiz é o pertencimento. Então quem se suicida é porque não tem o sentimento de pertencimento. E quando a gente traz esse sentimento de não pertencimento, nós estamos representando uma outra vida. Uma vida de uma outra pessoa que foi excluída. E geralmente essa pessoa que foi excluída é por malfeitos, segundo a consciência do nosso sistema. Então a pessoa faz os malfeitos
e daí ela é excluída ou ela é ignorada, deixada de lado. Então, geralmente tem atrás disso algum acontecimento no meu sistema lá atrás que causa vergonha, que causa um sentimento de mancha. E daí tem que ser excluída essa pessoa por causa da herança que ela traz e daquilo que ela fez. E essa pessoa excluída, daí nasce lá uma outra pessoa, um filho, um neto, sei lá o quê, e ele traz dentro dele essa necessidade de reparação. E para reparar aquela pessoa que foi excluída, eu quero me excluir do sistema. E quando há uma exclusão no sistema por morte, ou um assassinato da família sobre uma outra pessoa e aquilo ali é escondido, mascarado, pode trazer nessa geração presente essa necessidade da reparação daquela vida que foi retirada. Então, o sistema familiar tem dois jeitos de trabalhar isso aí. Um é desenvolver uma enfermidade mental, uma esquizofrenia ou coisa parecida, ou um suicídio, ou ter uma morte violenta sem sentido, que é inacreditável. Às vezes tem uma situação de acidente, tem 5 pessoas e 4 desencarnam, morre e fica um que estava lá e passou pelo mesmo trauma. Por que aquele? Aqueles outros estavam no lugar de reparar alguma coisa do sistema. Por isso que existe essa quantidade de acidente e situações na vida das pessoas. E nós não conseguimos encontrar uma explicação lógica ou racional para esse fato. E dentro do princípio e das leis da constelação, a explicação é essa. Uma vida que foi tirada, ela deve ser compensada com a outra vida. E principalmente quando essa vida é retirada por briga, por rixa, por desentendimento, por mágoa, por ressentimento, ela se torna assim mais presente. Então tem que haver essa reparação. Por isso há esse grande número de suicídios. E, por exemplo, os países onde que a cultura é uma cultura mais radical, mais, que eu digo, mais antiga, mais primitiva, no sentido de honra, de dignidade, de classes, a classe B, a classe D, e essas classes, elas se auto-excluem, o número de suicídio é maior. Por exemplo, nós podemos ver nos povos asiáticos. Os povos asiáticos, japoneses, os coreanos e até o próprio chineses. Eles se suicidam quando eles fazem algo que envergonha eles. Envergonha seu pai, envergonha sua mãe, e daí eles procuram se suicidar. Para reparar que é aquilo que passou. E daí aparece nos familiares futuros essa tendência ao suicídio. Eu vou contar uma historinha bem rápida para vocês. Eu conheci um senhor, eu chamado rapaz, mas é um senhor que já tinha uns 50 e poucos anos, e ele era assim muito humilde, e ele trabalhava de mascate, vendia roupa com essas malas. E o sonho dele era ter uma loja. E ele trabalhou muito para ter essa loja, e tinha uma loja lá em Curitiba, chamada Magazine Avenida. E todo mundo que tinha que comprar roupa de qualidade tinha que ir no Magazine Avenida. Era sinônimo de qualidade. Ele lutou e comprou
o Magazine Avenida. E montou outras lojas no shopping. Ele até tinha a marca dele, mas ele não trocou a loja Avenida por a marca dele. E ele estava bem de vida. E ele trouxe um irmão para ajudar ele, trabalhar com ele. E ele colocou o irmão lá tipo sócio. Mas era um sócio só na conversa, no acordo entre eles. E o irmão foi trabalhando, e ganhava uma parte que ele pagava bem, mas o irmão achava que ele merecia mais, que o outro irmão não estava dando tudo o que ele queria. Daí chegou um belo dia, ele chegou para o irmão e falou: não, agora não trabalho mais para você, eu quero que você me dê uma loja para mim, pelo tempo que eu dediquei a você. E o irmão, que era dono da loja, achou aquilo uma indignidade. Eu tirei ele de uma situação de pobreza, de miséria, trouxe ele para cá, agora ele está bem, ele quer uma loja minha? Eu não aceito. Pode acontecer o que acontecer, eu fico pobre, sem nada, mas não dou uma loja para você. E ele entrou na Justiça do Trabalho. Daí, era muitos anos, eu sei, assim, eu chutar um valor assim, aproximado. A Justiça do Trabalho deu uma punição, cobrou dele quase R$1 milhão, que era o valor quase de uma loja, ou mais do que uma loja, né? E ele falou: eu não pago. Daí ele recorreu. E ele foi para a segunda instância e perdeu. E ele falou: mas eu não pago esse meu irmão porque ele está se aproveitando e roubando de mim. E daí apareceram uns advogados que ele foi procurar lá, indicaram para ele que tinha um advogado que era amigo do ministro do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Eu podia até dar os nomes aqui dos ministros, mas por consideração não vou dar. Daí que fosse lá, que passasse um dinheiro para o ministro lá, que ele ia dar um jeito. E calcularam assim, ele falou: não, com uns 400, 500 mil, me dando para o ministro, ele te dá ganho de causa. E ele falou: eu pago para o ministro, mas não pago para o meu irmão. E tá, deu dinheiro para o advogado, e o advogado sumiu com o dinheiro, e a coisa não desenrolava. E penhoraram tudo. E ele veio e disse: não, 400 ele acha pouco, ele precisa de mais. Daí o cara falou: mas quanto? Daí ele chutou, ele falou que no mínimo mais 400. E assim ele foi vendendo as coisas para arrumar esse dinheiro. E ele foi empobrecendo, é lógico. Daí arrumou dinheiro e foi lá falar com o advogado de novo. Passou um tempo, o advogado falou: o ministro disse que não pode fazer e ele não devolve o dinheiro. Porque se você quiser o dinheiro de volta, ele vai te processar porque você estava tentando subornar um ministro. E daí o advogado falou: eu não posso fazer nada. Mais tarde ele ficou arrasado. O que eu vou fazer? E mais tarde veio saber de que o dinheiro era com o advogado. E daí ele estava quebrado, não pôde pagar as contas, e foi indo, e quebrou, faliu. E daí ele não sabia o que fazer da vida, que ele estava bem, agora não tinha que voltar a vender malinha nas lojas, nos lugares para recomeçar a vida. Mas ele tinha dado uma loja para a filha dele de roupa feminina. Então era a filha ali que estava sustentando, segurando as pontas. Essa história é longa, mas eu vou abreviar. Resumindo, e a filha dele foi minha paciente.
sofria de depressão, lá eu atendi ela, e ela encheu o saco do pai e trouxe o pai para fazer uma consulta comigo. Daí, chegando lá, recebi ele, comecei a conversar, e ele me contou a história dizendo que ele ia se matar. Não tinha outro jeito, que ninguém ia tirar isso da cabeça dele. Porque ele não podia conviver com essa vergonha. Mas eu falei, sim, mas é você que vai conviver, será que você não suporta passar por essa vergonha? Eu digo, mas não é isso, me diga, qual é a vergonha maior que dói dentro de você? Daí ele falou, se o meu pai tivesse vivo e soubesse disso, essa é a vergonha. Eu digo, mas o teu pai já morreu, ele não vai ficar sabendo, quem está sabendo é você. Eu perguntei para ele, mas por que você sente-se assim tão arrasado? O que significa para você você não poder pagar a tua conta? Não, eu não posso ir numa feira de roupa ou ir em algum lugar que os credores ficam olhando para a minha cara e eu sei do que eles estão olhando porque eu não pude pagar eles. Daí eu falei, olha, porque eles me chamam, a pior coisa para mim é saber que eu sou caloteiro. O fato de eu ser caloteiro é que faz com que eu queira me matar, porque eu não aceito isso. Eu digo, então, tá bom, então você vai deixar de se matar, porque você não é caloteiro. Como assim? Você quer pagar suas dívidas? Ah, lógico. Você foi enganado, foi roubado, certo? Você quer pagar, mas não tem. Então você não é caloteiro. E os caras que venderam para você estavam no risco de você poder pagar ou não era 100% que você ia pagar. Que o cara que vende fiado, nem sempre que ele acha que vai ganhar, que vai receber tudo. Ele sabe que de vez em quando vai ter um calote. Então, você não é caloteiro. Você é um quebrado, um falido. Não, caloteiro. Caloteiro é o advogado que pegou teu dinheiro e deu para os meninos. Se você tivesse dinheiro, tivesse patrimônio para vender e pagar suas contas, você não pagava, mas é lógico que eu pagava. Então, você não é caloteiro. Você pode ir para casa, tranquilo, você diga, eu sou um falido, fracassado, mas não sou caloteiro. E começa a vida de novo. Você começou como mascate e começa outra vez. Daí ele falou para mim, graças a Deus você evitou que alguém se suicidasse, que eu estava pronto para dar um tiro na cabeça. Então são essas coisas assim que levam as pessoas a querer se matar. Situações que estão vivendo e não aceitam a situação que estão vivendo. Querem viver uma outra realidade e quando não é possível, preferem tirar a sua própria vida. Sendo que eles não são nem dono dessa vida. Essa vida que nós temos não nos pertence. Pertence em parte. Essa vida pertence a Deus, ao Criador, que cria a vida. E essa vida é dele, só ele pode pegar de volta. Não é eu que vou chegar e dizer, olha, não quero mais essa vida que você me deu, vou te devolver. Não é assim que funciona. Tá bom, gente? Um abraço a todos, até uma outra oportunidade.